casa, está começando hoje mais um programa Foco TV. Hoje o programa está repleto de coisas super interessantes. É, um assunto um pouco delicado, só que todo mundo passa por isso. Então, o que fazer? Você vai saber já já depois dos comerciais. Não sai daí! Bom pessoal, estamos de volta e como eu disse no início do programa, estamos aqui hoje com uma participação mais que especial. Luiz, muito obrigada pela presença, boa tarde. Eu que agradeço, uma boa tarde para todos. Bom Luiz, você que cuida desse assunto morte, como você encara? A morte para mim é algo mais simples de se encarar porque eu lido com isso o tempo todo, né? Então eu trabalho no setor já há 8 anos, então para mim é um pouco mais fácil de trabalhar com isso. Tá, então conta pra gente um pouco do seu trabalho. Meu trabalho hoje se resume em dar assistência e informação para o quesito morte. É um assunto que para muitos é delicado, muito forte, muitas das vezes é impactante, pega justamente no momento de fragilidade das pessoas e a gente tem que ter todo um total carinho e atenção para lidar com isso. Para o pessoal aí de casa que deve estar um pouquinho curioso, o Luiz tem um portal de funerária, certo? Isso, exatamente. Eu já trabalho com isso há 1 ano e meio, levando notícias e informações para o setor. É um setor que faltava bastante informação. Hoje existe um mito bastante grande no quesito morte, né? Então eu resolvi desenvolver um trabalho justamente para desmistificar tudo isso que está sendo feito no decorrer de toda a nossa trajetória, dos nossos avós, dos nossos pais, e assim vai continuando, vai proceder pelo resto dos tempos. Então quando a pessoa morre, existe a possibilidade dela doar os órgãos dela, certo? Correto, pode ser feito. Tá. Quais são as atitudes que devem ser tomadas? O que deve ser realizado? É um documento? Como é que é? Explica certinho pra gente. Bastante interessante essa sua pergunta. O ato de você doar órgãos, além de ser uma atitude bastante sublime, né, falta um pouco de informação. Nós devemos ter um déficit de doação de órgãos no Brasil, algo em torno de aproximadamente 40% de necessidade de órgãos para doação. A fila é muito grande, mas o que falta para aumentar esse índice de doação é justamente as informações, né? Então existe um procedimento da seguinte maneira: hoje você pode deixar por escrito, né, o seu desejo de doar os órgãos, e também deve informar isso aos familiares, para que os familiares tenham essas informações, para que se um dia vier a acontecer, essa pessoa saber como proceder. Existe também a forma do crematório, certo? E se a pessoa decidir ser cremada, como é que ela deve expressar isso? O que os responsáveis pelo corpo devem fazer? A cremação, ela se dá da seguinte maneira: existe um documento que a pessoa pode estar fazendo em vida, colocar isso documentado, né? Vai até um cartório, registra o seu interesse, né? Autentica a assinatura, e se caso não houver tempo de fazer isso, pode ser feito pelos familiares. Sempre familiares do primeiro grau, pai, mãe, filhos, né? São essas as pessoas que, esposa também pode ser, né? Elas podem autorizar a cremação. O único impedimento que existe para que não aconteça a cremação é se for por morte violenta. Se for por morte violenta, normalmente não é feita a cremação logo de imediato. Pode ser feito posteriormente, após a apuração dos fatos. Após essa apuração, pode ser feita a cremação mesmo assim dos restos mortais. Ok, e a pessoa que usa marca-passo, que é um coração, né, implantado? O marca-passo ele tem que ser removido antes de qualquer cremação. Tem que ser informado justamente para a funerária que está cuidando do assunto, tratando do assunto. Ela deve pegar essas informações, encaminhar esse corpo para uma clínica, onde vai ser removido o marca-passo, tá? Para que seja feito a cremação. Detalhe bastante importante com relação à cremação: sempre há necessidade de 2 médicos para que seja assinando no documento do hospital para que seja feita a cremação. É muito interessante. Agora, a gente sabe
que hoje a população cresceu bastante, as cidades estão se expandindo cada vez mais. Existe a questão do meio ambiente e os órgãos governamentais não estarem mais autorizando os cemitérios. Por que isso acontece? O índice de contaminação do solo é bastante grande nos cemitérios. Então, por isso, não dá, boa parte dos órgãos ambientais, eles não estão autorizando novos cemitérios. Mas está abrindo uma outra porta, que é a questão dos crematórios, né? Os crematórios, embora demore aí quase 1 ano, 2 anos a liberação da autorização, ainda é um modo mais higiênico, mais ecologicamente correto, tá? Então, tudo tende a crescer mais para o lado do crematório e diminuir o índice de novos cemitérios. Bom, falando em crematório, cemitério, mortes, a nossa repórter Marcela foi para as ruas e trouxe uma reportagem super interessante. Vamos conferir? Em Cotia, eu vou entrevistar 2 pessoas aqui que eu estou abordando na rua para falar hoje. Nosso tema é um tema que todo mundo tem medo. Muita gente ainda tem um preconceito, não sei se é preconceito, se é medo. Elas não aceitam na realidade, mas vamos lá. Eu estou aqui com o Pedro e com a Kathleen. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Kathleen? Bom, o nosso tema, como eu acabei de falar, é sobre a morte. Eu gostaria de saber do Pedro se ele está preparado. Quantos anos você tem, Pedro? Eu tenho 16 anos. 16, nossa, que novinho, hein? Muito novinho, ô Pedro. Sim. Pedro, eu quero te fazer uma pergunta. Hoje, aos 16 anos, como você esperaria se você soubesse que fosse o seu último dia de vida? Seria um choque, mas eu aceitaria tranquilo e eu aproveitaria o tempo que me restasse, né? Aproveitaria o tempo Sim, que o restasse? máximo. Aproveitaria o máximo. Você aproveitaria esse tempo como? Acho que seria momentâneo, acho que como você vê esse baque assim da notícia, eu acho que seria muito momentâneo, não sei. Não sabe? Não. Você faria tudo que você não fez até agora? Acho que faria tudo que eu não quis ainda. De uma vez só? De uma vez só. De uma vez só. Comeria muito, brigaria com todo mundo, ficaria muito feliz, não sei. Entendi. E eu gostaria de saber de você, Kathleen, se você já presenciou algum tipo desse assunto que hoje a gente está abordando, das pessoas terem medo, das pessoas não se entregarem. Você deve ver muitas pessoas doentes, em estágios já finais, né, terminais, pacientes paliativos. O que você sente deles? O que eles falam? Eles aceitam isso bem? Ou eles, assim, ficam se segurando aqui? O que você tem pra me dizer? Assim, em alguns casos, tem as pessoas que aceitam a morte tranquila. Eles sabem que a doença já pegou, já dominou o corpo, que não resta mais, a única alternativa é a morte. Mas tem aqueles que ainda têm a esperança, que tentam lutar, persistir pra dizer assim, eu tentei até o último, mas é a única certeza que eu vou ter, é a morte. Eles têm essa certeza, que vão morrer, que chegam a esse estado que estão esperando só a morte. Eles têm essa certeza. Mas eles ainda têm a esperança que pode sim mudar do nada, tudo pode mudar. Mas é assim, eles pensam muito nisso, eu vou morrer, talvez hoje, talvez amanhã, mas eles tentam, né? Mas eles sabem que estão ali com a morte constante do lado deles. Pessoal, aqui nós estamos de novo com o nosso tema falando sobre a morte, aqui em Cotia. Eu vou abordar agora aqui a Alessandra e a Luana, que aceitaram fazer, foram as duas que aceitaram fazer a entrevista com a gente numa boa, que não ficaram com medo, porque todo mundo que nós abordamos hoje, assim, esse tema acaba dando um pouco de susto nas pessoas e as pessoas não aceitam. Mas como ela foi super simpática e nós vamos aqui fazer com ela. Vamos lá. Alessandra, eu quero fazer uma pergunta pra você. Se você soubesse hoje que é o seu último dia de vida, o que você faria? Tentaria viver o máximo possível, fazer tudo que me desse vontade. Sério? Sério. Todo mundo fala isso pra mim, hein? Todo mundo fala, se hoje fosse meu último dia de vida, eu faria tudo que eu fiz, ou que eu não fiz até agora e faria... Aproveitaria o máximo possível. Aproveitaria tudo? Tudo. Faria tudo que você tem vontade tudo de que quisesse fazer, eu fazia. Era o último dia mesmo, então tinha que aproveitar. E assim, Alessandra, eu quero saber uma coisa de você. Como
Como que você encara a morte hoje em dia? Quantos anos você tem? 37. 37? Eu quero saber o seguinte, você pega, você tem 37, lógico, ninguém quer morrer dessa idade, eu tenho também 37 anos. O que você, assim, com 37 anos, você aceita a morte? Você sabe que você tem certeza que a morte vai chegar um dia. Hoje, amanhã, daqui uma hora, a gente pode estar aqui fazendo entrevista, acontecer alguma coisa com todos nós. Como que você encara isso? Aceitar a morte, ninguém está preparado para aceitar. Mas não tem como fugir. Então, seja o que Deus quiser, eu iria numa boa. Só não quero que seja uma morte dolorosa. Aí, de preferência, seja dormindo, né? Que daí já não sente nada. Mas vai ser isso mesmo. Você aceita, então? Você Aceito, encara claro. numa boa a morte? Claro. Ai, que bom. Então eu falei com a Alessandra aqui, agora eu vou falar com a Luana. A Luana tem quantos anos, gente? Tem 20 anos. Então, Luana, você tem 20 anos, é novinha. Eu não vou fazer de novo a mesma pergunta, né? O que você faria se você soubesse que hoje é seu último dia de vida? Eu quero saber assim, você aceita a morte? Aceito, normal. É uma coisa que entramos nesse mundo, eu tenho a certeza que não vamos sair vivo dela. Isso é a certeza que nós temos. Muito obrigada então, tá, Luana? Obrigada, pessoal, pela entrevista. Vamos tirar uma Vamos foto lá? agora? A Marcela Del que arrasou nessa reportagem, não é mesmo? Vamos para um breve comercial e voltamos já já. Não sai daí, é rapidinho. Voltamos com nossos comerciais e com mais perguntas. Bom, Luiz, existe caixão ecológico? Existe sim. Existem alguns caixões que são feitos de papelão. Que é uma boa, né? Uma boa forma de... Ele é totalmente reciclado, Sim. né? Ele é Melhor reciclado. pro meio ambiente. Isso, correto. E também existe uns que são feitos de sisal, que é um material usado para fazer cordas, e ele também é usado para caixões. Embora no Brasil não se tenha muita cultura de usar esse tipo de caixões, mas é algo que deve ser pensado mais a fundo, porque nós estamos vivendo numa época de ecologia e nada mais justo do que facilitar isso para o meio ambiente. Com certeza. E como surgiu a ideia de um portal de notícias somente focado para esse assunto, sendo que é um assunto mais delicado? Esse é um assunto bastante pertinente, porque eu trabalho no ramo já há 8 anos. Aí eu percebi que o índice de informação é muito pequeno com relação ao assunto morte, enfim, no geral, né? Fiz uma pesquisa de mercado, eu procurei o Sebrae na época, eles adoraram também a ideia, formatamos um portal de notícias onde pudesse trazer essas informações. E essas informações não é somente para as pessoas do segmento, né? Ela serve também para outras pessoas que gostariam de saber um pouco mais. Embora as pessoas tenham aquele receio do assunto morte, né? Então, a boa parte do meu público que acessa o meu portal, em torno de 80%, são profissionais da área. Mas eu tenho já uma gama de uns 20% que acessam o portal, né? Apenas para pegar informações e curiosidades que a gente lança no portal. Bem interessante. Existem também os planos funerários. Se eu quiser criar um plano funerário, o portal pode me ajudar? O portal, inclusive, oferece consultorias para o empresário que gostaria de montar isso na empresa dele. Não só a consultoria na parte de planos funerários, assim como implantação de crematórios, consultorias de vendas de planos funerários. Enfim, tem uma gama de serviços e produtos que podem ser encontrados e podem ser também contratados através do portal. Assim como tem os softwares de gestão de funerárias também que nós temos lá dentro do próprio portal, né? Hoje o mercado funerário ele dispõe desde um carro fúnebre comum até limousines funerárias com todos os requintes e luxo que pode ser oferecido, caixões de luxo, né? Recentemente nos Estados Unidos uma pessoa produziu um caixão onde tem um dispositivo que toca música e que se o familiar estiver num outro país ou qualquer outra região que ele esteja, pela internet ele consegue mandar uma música para que seja tocada no momento do velório, né? É o famoso caixão musical.
Bom, essa é uma ótima ideia a respeito do plano funerário. A gente nunca sabe o dia de amanhã, então melhor se prevenir. E o portal é patrocinado por alguma empresa? O portal, a princípio, ele recebe alguns patrocínios de alguns anunciantes e a maior parte são de parceiros que fazem a divulgação do seu produto ou serviço através do nosso escritório de representação, que é aqui em São Paulo. Bom, infelizmente o nosso tempo hoje não permite mais, mas semana que vem a gente volta com muitas novidades e um programa repleto de coisas super legais pra você. Você não pode perder, né? A gente agradece a sua presença, Luiz. Muito obrigada. Eu fico satisfeito com o convite, né? Quando precisar, estou sempre à sua disposição. Pode vir sempre, viu? Espero que o pessoal de casa tenha gostado e semana que vem a gente está de volta. Obrigada pela audiência e tchau, tchau!